estar dirigindo esse culto nessa noite. Só lembrando, irmãos, que essa corda preta foi o pastor americano que deixou, né, para a gente ficar mais junto. Então, mas se precisar tirar também, a gente tira, amém? Ele deixou à nossa disposição. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais um dia abençoado. Mais um dia para a gente louvar, para a gente bendizer o nome, que é o nome sobre todos os nomes. Um dia bonito, um dia agradável. E para melhor ainda fechar, com chave de ouro, está na casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vou ler somente um versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Essa é a palavra. Não tem faltado nada. Eu coloco eu como exemplo. O Senhor tem cuidado de todas as coisas. O Senhor tem suprido todas as necessidades. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. A gente sabe que nem tudo vai ser um mar de rosas, mas nosso Pai, Ele tem sido fiel. E a fidelidade do nosso Pai dura por gerações e gerações. O homem é falho, nós somos falhos, mas Ele é fiel. E Ele tem cumprido tudo em nossas vidas. E todo momento tem que dar graças a Deus, porque Ele não falha. A fidelidade dEle não tem começo e não tem fim. É por gerações e gerações Ele tem sido fiel a nós. Glória a Deus. Meus queridos, vamos estar baixando nossas cabeças, vamos estar orando para a gente dar início ao culto, para a gente passar a palavra para o grupo de louvor. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua fidelidade, que não tem começo, não tem fim. E nós dependemos, Senhor, da Tua fidelidade. Nós dependemos da Tua bondade, Senhor, porque nós não somos nada, nós não temos nada, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, meu Pai. Nós não somos nada sem a Tua proteção, sem a Tua graça, Senhor. Ó, Senhor, se não tivéssemos a Ti, Senhor, se nós não tivéssemos a Tua presença, meu Pai, nós já teríamos sido consumidos, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu tens sido o nosso provedor, Tu tens sido o nosso protetor, Senhor. E Te damos graças, Senhor, porque não tem nos faltado nada, Senhor. E que nós mais precisamos, Senhor, é da Tua presença, é da Tua graça em nossa vida, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, Senhor, porque só Tu és digno, meu Pai, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Fica à vontade aqui nesse lugar, Senhor. Passeia entre nós, Senhor. Abençoa, meu Pai, o nosso culto, meu Pai, que nós vamos fazer aqui o melhor que é para Ti, Senhor. Nós Te entregamos o controle desse trabalho nas Tuas mãos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Adore nessa noite com intensidade. Adore porque a fidelidade dEle não nos falta, irmãos. A fidelidade do Senhor é eterna, não nos faltará. Aleluia. Oh
parar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, teu amor não falha, Senhor. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Sim, ela vem. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Sim, eu sei, Senhor, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar se enfurecer, diga: eu não tenho o que temer, oh, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha. Aplauda o mais alto que você puder. Aleluia. Esse é o nosso Deus, o leão da tribo de Judá, a nossa justiça, a nossa vitória. Aleluia. Aleluia. Sobre o trono de
justiça. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, sim, Senhor, diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Declare: o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça, Senhor, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos clamar por céus abertos neste lugar, nessa noite. Oh, a presença do Senhor está neste lugar. O sobrenatural de Deus, meu irmão. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está, sim, no nosso Deus. E que se abram os céus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, abre, Senhor, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abrem, teu reino vem mover a nossa
Ele vem buscar a sua noiva. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Oh, Senhor, nós precisamos demais do céu. Nós desejamos o céu. Nós ansiamos, Senhor, pelo céu. Faz na terra como é no céu, Senhor. És adorado, Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, aleluia! Ele vem buscar a sua igreja. Obrigado, Jesus. Vamos declarar: és adorado entre nós. Sim, tu és, Jesus, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos.
Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Escutando esse louvor, eu estava ali meditando que a volta do Senhor está próxima e vai ser num piscar de olhos. E a gente tem que estar pronto, meus irmãos, porque vai ser como um trovão. Ele virá e vai levar a sua igreja. E nós temos que estar prontos, porque esse grande dia está muito próximo, muito próximo. Trazer as crianças aqui, meus irmãos, para a gente estar orando. Eles vão ali para trás ali, que eles, acho que tem um big party tonight. Vamos fechar os olhinhos para a gente estar orando. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua presença é real nesse lugar, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esses louvores lindos que entoamos a ti, Pai. Nós te louvamos por cada criança aqui nesse local, Senhor, que o Senhor vem estar abençoando, que o Senhor vem estar guardando, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pedir os diáconos para poder estar entregando os envelopes, para a gente poder estar fazendo nossos dízimos, as nossas ofertas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção
Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos estar estendendo as mãos para a gente poder orar. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, que porta que Tu abre, não tem homem que fecha, Senhor. Nós te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor, que o Senhor vem estar abençoando, que o Senhor vem estar prosperando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Não sei se a gente tem nenhum visitante hoje à noite. Temos um? Como é que é o nome dele? Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Você escolheu o melhor lugar para estar essa noite. A casa é sua, fica à vontade. Volte sempre. Amém? Meus irmãos, eu vou aproveitar e dar os avisos, Flávia. Quinta-feira, quarta-feira tem a reunião dos homens, 8 horas. Quinta-feira tem o culto de oração. A gente começou a nova jornada e eu ia falar com o pastor, mas depois ele puxa minha orelha se eu falar alguma coisa errada. Meus irmãos, quer intimidade com Cristo, quer intimidade com o papai? Vem para a casa de Deus, vem louvar, vem aprender. E às vezes está tendo, vamos dizer, a gente começou 7 semanas, muitos estão no propósito do jejum. Mas às vezes tem pessoas, pastor, que perde um dia, perde uma semana, aí está pensando que perdeu aquela semana, não vai vir mais. Pode vir, meus irmãos. Não é porque você perdeu um dia daquela quinta que você não quebrou a corrente, não. Pode vir, vem louvar a Deus. A gente toda quinta-feira está aqui. Outra coisa, às vezes está difícil de fazer o jejum toda quinta, como muitos estão no propósito. Não deu para fazer, não desista. Faça na outra quinta, ou faz no outro dia. A gente está buscando avivamento, buscando santidade. Então não desista não. Vamos seguir no propósito. Quem puder, faz. É bom para a própria pessoa. Santificação da igreja, do corpo de Cristo. É o que a gente está querendo, uma igreja avivada. Então a gente tem que bater na porta. Que a própria palavra diz, bater e abrir-se-vos-á. E nós estamos aqui toda quinta para orar e aprender mais e mais. Amém? Glória a Deus. Vou passar a palavra para a Flavinha. Culto dos homens, 7h30, quarta-feira. Amém, aleluia. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Levanta a mão aí, dá um glória a Deus, bem animado. Amém? Agora a gente está mais juntinho, né? Mais uma vez, queria explicar que essas cordas foi o pastor americano que colocou, para justamente ficar mais juntinho à igreja, porque estava muito disperso, né? E agora a gente tem a oportunidade de estar mais, sentir o calor do irmão, né? Sentir o calor da igreja, mais juntos. E eu queria pedir aos irmãos lá pedir ao Breno, eu queria mostrar para vocês um vídeo hoje que achei muito interessante, que mandaram lá de Moçambique, um culto hoje de manhã, que eles estiveram lá. Hoje foi a consagração da filha do pastor Zacarias, que nasceu, puseram o nome dela de Flávia. Olha que honra, glória a Deus. Oh, pastor, me senti honrada. Então ele fez a igreja repetir, Flávia, mas não vai estar isso no vídeo não, gente. E fizeram uma festa, reuniram todas as igrejas, né, ao redor, as igrejas safe, que hoje já são 7, né, Nilceu? 7 congregações. Então eu queria mostrar para vocês, hoje pela manhã, lá em Moçambique. Essa é a Flávia. Esse é o pastor Zacarias, de Terno Azul Marinho, a esposa dele. Amém? Vamos dar um salve de palmas ao Senhor.
uns irmãos com tão pouco, eles se alegram tanto, né? Isso aí é um exemplo para nós. Eu justamente trouxe esse vídeo para mostrar que não precisa, quem tem Jesus não precisa de muita coisa, amém? Quem tem Jesus é aquela presença tão maravilhosa, tão gloriosa, que isso nos basta. Então, esses irmãos, assim, têm dado exemplo para nós, né? Tem dado exemplo para nós. Hoje pela manhã ele reuniu, como eu falei, as igrejas, e para comemorar essa consagração, falei com o senhor que a primeira vez que eu vejo o pastor Zacarias sorrindo foi hoje pela manhã, porque ele é sempre muito sério, né? E foi uma bênção ali, esse tempo ali para eles, deram um almoço, e foi uma bênção aquele tempo ali para eles, uma alegria, né? E nessa noite também nós vamos receber um novo membro da igreja. Novo membro é o nosso irmão Kevin. Eu quero chamar o Kevin aqui, o Kevin da Cristielen, amém? Quero chamar o pastor Nilceu também. Kevin já é figurinha conhecida nossa, né? Já ajuda muito na igreja, né, Kevin? Tem 2 anos que ele está aqui, ele está falando. Ei, Kevin. Que bom, né? Sempre bom somar mais um, né? Palavra se cumprindo, né? Diz lá em Atos que o próprio Jesus trazia pessoas, aqueles que iriam herdar a salvação, se juntando à igreja de Jerusalém, e assim acontece com a gente também. O Senhor é quem manda, né? E o Kevin, como não é bobo, obedece. Kevin é uma bênção, já tem nos abençoado, nos ajudado bastante, e hoje nós estamos recebendo ele como membro da igreja. Os irmãos recebem o Kevin como membro, digam amém. Amém. Só tem uma coisa, né? Aqui na Ceifa, quem não trabalha, dá trabalho. Mas ele já está trabalhando. E tem outra, ele é contador credenciado, vai fazer a contabilidade da igreja, né? E se alguém precisar de um contador, meu irmão, aqui, ó, está na mão, é o Kevin. Vamos levantar e estender sua mão para cá, abençoando o Kevin, né, e a família. Bênção. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo para te louvar, para engrandecer o teu nome. E agora, Senhor, muita alegria também em receber mais um membro para a porta que o Senhor abriu aqui em Destin, a Igreja Ceifa. Kevin, Senhor, é o escolhido teu, e foi o Senhor quem mandou ele para cá, e muito obrigado, Senhor, nós o recebemos como usam fazer os santos. Abençoa o teu filho, que ele possa prosperar muito, muito mais além, Senhor, do que tem sido prosperado até agora. Nós louvamos pela vida do teu filho e abençoamos ele e a sua família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar o pastor Nilceu já para estar ministrando a palavra, mas antes de passar a palavra para ele, eu queria que você virasse aí para o lado e dissesse para esse irmão que está aí do seu lado: você é muito bem-vindo aqui nessa noite, é uma alegria ter você aqui. Fala com ele. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estão alegres? Graças a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, né? E nós estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando, porque foi Ele quem nos trouxe para cá. Então, tudo que acontece com a gente é problema dEle. Nós estamos em boas mãos, meu irmão. Estamos nas mãos, nos braços do nosso Pai.
Amém? E nós estamos felizes também porque estamos cultuando ao Senhor e temos certeza absoluta que o Senhor tem recebido o nosso louvor e agora nós vamos meditar um pouquinho na sua palavra. Eu tenho falado sobre aquelas palavrinhas do nosso vocabulário. Quem se lembra da última palavra que nós falamos? Segurança, né? Estamos seguros nos braços do Altíssimo. E hoje nós vamos falar sobre outro tema também muito importante. Vamos falar sobre detalhes. Detalhes. Quem sabe o que são detalhes? Detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes para esquecer. Nós vamos falar um pouquinho sobre detalhes. Amém? Vamos repetir comigo, então? Detalhes. Outra vez? Detalhes. E para falar sobre isso, eu queria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18, versos 38 a 39. 1 Reis, capítulo 18, versos 38 e 39. Está no telão e nós vamos fazer, como nós fazemos sempre, uma leitura numa só voz, numa só versão, num só ritmo, a versão que está no telão. Todos juntos, vamos lá? Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Detalhes. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido, de ter nos chamados, ter nos escolhido, Senhor, e ter nos trazido para a Tua casa, para cultuarmos a Ti, para nos completarmos, que nós só nos completamos em Ti. Já louvamos, Senhor, já declaramos palavras de amor e dependência do Senhor. Agora nós vamos meditar na Tua palavra. Dá-nos graça, sabedoria, discernimento, inteligência e uma unção toda especial, Senhor, para a palavra desta noite. Que seja, Senhor, uma palavra vinda diretamente do Teu trono. Tu sabes, conheces as nossas necessidades. E nós esperamos e confiamos em Ti. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Semana retrasada, eu estava lá em Niterói e perto do nosso apartamento, um quarteirão, tem uma igreja muito boa, uma igreja pentecostal grande, chamada Centro Evangelístico Internacional. Eu achava que era Centro Evangelístico de Icaraí, mas é internacional, de Icaraí. Uma igreja boa. E eles anunciaram que no sábado, no culto de jovens, iria ministrar uma cantora chamada Marine Friesen. Essa Marine Friesen, eu já conhecia ela muito tempo atrás, há 10 anos passados, quando nós estávamos lá em Belo Horizonte. Ela fazia parte do back vocal do Diante do Trono, cantava com a Ana Paula Valadão. Ela e o marido dela faziam parte do back vocal. Quando eu vi o aviso,
eu não dei muita importância, aquele olhar crítico, bobo, já conheço, sei que não é grandes coisas, e nem me animei. Mas era sábado, à noite, eu não tinha nada para fazer. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou lá ver. Rapaz, eu fui, e quando deram a oportunidade, aquela garota, meu irmão, me queimou a língua, porque tudo aquilo que eu imaginava foi totalmente ao contrário. Eu vi uma jovem sendo usada poderosamente nas mãos do Senhor, uma jovem que cantava com muita unção e passava aquela unção para toda a igreja. Os jovens vibravam e eu também vibrei com ela cantando. E a ministração da palavra ficou por conta dela também. E ela ministrou sobre os tipos de altar. Uma mensagem que eu nunca tinha ouvido ainda. Vários tipos de altar. Ela começou desde o primeiro altar que tem na Bíblia, o altar construído por Noé, logo após o dilúvio. E ela foi falando sobre o altar. Altar, ela definiu, o altar é um lugar que marca um momento especial. Altar é lugar onde nós oferecemos sacrifícios. E ela falou, e Deus usou muito aquela menina, e eu gostei muito. Eu só não anotei porque eu não tinha caneta e não levei o celular para gravar a mensagem, mas ficou muita coisa gravada na minha mente. E ela falava sobre detalhes de cada altar que ela falava, ela traçava um detalhe. Eu aproveitei e lembrei de um detalhe essa semana, e nós vamos conversar um pouquinho sobre detalhes desse altar especial, desse momento especial na vida de um profeta, na vida de um homem que usou aquele altar para oferecer sacrifício ao Senhor. E ele observou vários detalhes que nós vamos falar um pouquinho nesta noite. Mas para falar sobre detalhe, a gente precisa saber o que é detalhe. O que são detalhes? E o dicionário diz que detalhe é a parte mínima que forma um todo. Detalhe é um ponto dentro de um conteúdo. Detalhe é um fator importantíssimo que ele tem que ser observado. A falta de observação de um detalhe pode causar um estrago de toda a peça. Tem peça que você não observar o detalhe, você perde aquela peça. Essa semana eu estava observando a construção da casa pastoral lá de Moçambique. A casa já está pronta. A partir de amanhã eles vão começar a pintura. E eu estou olhando a foto daquela casa, eu estou achando alguma coisa estranha. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada nesse negócio. Aí eu peguei o projeto que a Laura fez e fui comparar a foto do projeto com a foto da casa. E observei um detalhe que estava me incomodando, que eu sabia que tinha alguma coisa errada. O detalhe é que o pedreiro, ao invés de colocar a porta do lado esquerdo, a porta de entrada, do lado esquerdo no início da casa, ele colocou a porta de entrada no final da casa. E as janelinhas do banheiro, que deveriam ficar nos fundos, estão na frente. Eu perguntei ao pastor Zacarias, o que está havendo? O que houve? Aí ele foi me explicar. Por causa da fossa.
Aí ele teve que trocar. Eu falei, não tinha que trocar nada, rapaz. Projeto é para ser cumprido. Você tinha que observar, não deixar, porque um detalhe alterou toda a configuração da construção. Ele, Zacarias, com a família, vai morar numa casa muito boa. Uma casa de alvenaria, tem até suíte, tem banheiro, tem lavatório, tem pia na cozinha, uma casa ótima, diferenciada, um palácio para aquela região. Mas em termos de estética, desfigurada. Não está saindo como o projeto, porque a porta tinha que estar no lugar onde a Laura colocou, e não onde o pedreiro achou que tinha que colocar, porque ele não observou aquele detalhe. Eu estou vendo aquela casa, para mim a casa está torta, por conta de um detalhe. A vida, ela é feita de detalhes. E nós temos que observar cada detalhe da nossa vida. Porque se passarmos batidos nos detalhes, a gente pode perder oportunidades que não voltam mais. E o texto que nós lemos, o contexto desses 2 versículos, o reino norte de Israel, o reino que a capital era Samaria, estava vivendo uma crise tremenda, uma crise horrível, uma crise política, uma crise econômica e uma crise espiritual, por causa de um detalhe. O rei Acabe, da descendência de Abraão, casou-se com uma mulher ímpia, uma mulher que não temia a Deus. E ele se envolveu com aquela mulher, e ele casa-se com Jezabel, uma mulher endemoniada. E deixou-se levar pela cultura de Jezabel, e levou o povo junto com ele a cultuar a Astarote, ao invés de cultuar a Deus. Astarote era a deusa dos prazeres, da orgia, da libertinagem. E o povo estava adorando a Baal, a Astarote, e até alguns adoravam a Deus. Mas eles adoravam tanto a Baal como a Deus ao mesmo tempo. E Elias viu aquilo e não aguentou e disse: não é possível, o povo está cocheando entre 2 pensamentos, e Deus não suporta essa forma de adoração. A Bíblia diz que Deus não transgride os seus princípios. Se Deus não for o primeiro, Ele nunca será o segundo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou adora a Deus, ou adora os outros, as coisas. Mas não podemos adorar a Deus e adorar outras coisas. E por conta daquele comportamento,
desagradável, que feria a santidade de Deus. Aquele povo ficou 3 anos e 6 meses sem chuva. Uma sequidão tremenda. E a falta de chuva gera naquela nação essas 3 crises graves. A crise política, Acabe fica sem estabilidade. Começa a matar os profetas de Deus. Crise econômica, não havia chuva, não havia plantação, não havia gado, não havia fartura, havia escassez, a fome predominava. E a crise espiritual, 3 anos e 6 meses de crise gravíssima naquele povo, o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Deus sempre dá oportunidade às pessoas para se converterem, para voltarem para Ele. E a Bíblia diz no capítulo 18, que findo o prazo de 3 anos, Deus fala com Elias, avisa a Acabe, aquele rei ímpio, que apesar da sua impiedade, apesar dos seus pecados, eu vou mandar a chuva, não por conta dele, por conta do povo que está sofrendo. Eu vou mandar chuva. A fome era extrema em Samaria. E o recado chega até Acabe. E ele, ao invés de se voltar para Deus, ele manda procurar Elias, o profeta, porque ele queria matar Elias também. Já tinha matado quase todos os profetas. E Elias corre dele, e Deus diz: que é isso, Elias? E eu, nessa história, não sou eu que estou falando, vá ao encontro dele. E Elias se encontra com ele, e Acabe chega diante de Elias e diz: és tu, o perturbador de Israel? Olha que sujeito atrevido. Elias olha para ele: que é isso, meu amigo? Você está enganado. Quem perturba Israel não sou eu, não. Quem perturba Israel é você. E por conta dessas suas falhas, dos seus pecados, a fome está agraçando Samaria. Mas Deus mandou te dizer que vai te dar uma oportunidade. E Elias faz um desafio. Elias diz para Acabe: manda juntar a mim todo Israel, lá no Monte Carmelo, lá onde tem um altar, que antes de você ser rei, o povo ia para lá adorar a Deus. Manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. E para você ver que o perturbador de Israel não sou eu, e sim você, manda juntar também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. E lá no Monte Carmelo, no monte do Senhor, nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro, se é o Deus que eu sirvo ou é o Deus de sua mulher endemoniada, aquela Jezabel que adora Baal e Astarote.
E a Bíblia diz no capítulo 18, no versículo 20, que Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. E foram todos para lá, para o Monte Carmelo. Os profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Astarote. E o povo de Israel em massa subiram para o Monte Carmelo. Mas o povo foi para o Monte Carmelo não para adorar a Deus. Eles já tinham esquecido como adorar a Deus. Eles foram para lá buscando uma solução para a crise que eles estavam vivendo. Eles sabiam que quando Elias orava, Deus atendia, Deus fazia alguma coisa, e como eles estavam precisando de água, eles sabiam que lá no Monte Carmelo, quando Elias orasse por água, Deus ia mandar chuva. E se chovesse, estava resolvida a situação daquele povo. Se chovesse, a agricultura iria florescer, eles teriam alimentos. Se chovesse, o gado também produzia. Se chovesse, havia fartura, o problema deles estava resolvido. O povo vai para o Monte Carmelo com o interesse da satisfação das suas necessidades. Só que Deus não trabalha com necessidades, Deus trabalha com prioridade. Por isso que Jesus certa vez falou, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ou seja, as nossas necessidades, quando a gente busca o reino de Deus, as nossas necessidades são atendidas. Deus sabe, conhece as nossas necessidades e está pronto para supri-las. Mas Ele espera de nós, antes das nossas necessidades, que nós apresentemos para Ele as nossas prioridades. E a prioridade do crente, dos filhos de Deus, tem que ser Deus, meu irmão. Ou é Deus, ou é Deus. Se Ele não for o primeiro, Ele nunca será o segundo. Por isso que Ele diz, agindo eu, quem impedirá? E o povo foi para o Monte Carmelo. E Elias dá até uma oportunidade aos profetas de Baal, aos profetas de Astarote, para fazerem lá as suas mandigas, para ver se caía chuva. Mandou eles sacrificarem um novilho. E façam aí as suas rezas. Podem ficar à vontade. São 6 horas à sua disposição, de 6 da manhã até meio-dia. E eles fizeram de tudo. E a chuva não veio. O holocausto não queimou, não subiu incenso. E Elias até zombou deles. Gritem mais alto, quem sabe seu Deus está dormindo ou está viajando. Chama ele, chama ele. E eles gritavam,
chegaram ao ponto de se cortarem. E nada aconteceu. Até que chegou a vez de Elias. E Elias, quando se apresenta para fazer a obra de Deus, no versículo 30 do capítulo 18, Elias disse a todo o povo, gritou bem alto: povo de Israel, olha eu aqui, chegai-vos a mim. Quando ele gritou, o povo veio correndo. Epa, opa, vai chover, nosso problema está resolvido, as nossas necessidades estarão sendo atendidas. Venham, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Só que as coisas não aconteceram como eles estavam querendo, nem como eles estavam esperando. Eles esperavam que, uma vez que os profetas de Baal clamaram, não aconteceu nada. Quando Elias chegasse, ele abriria a boca e Deus mandava fogo, queimava o holocausto, aí o incenso subia e a chuva descia. Eles queriam a coisa do jeito deles, imediata. Mas Elias frustrou a intenção deles. Elias, apesar de ser um profeta respeitado, tão respeitado que ele conseguiu levar todo o povo de Israel, de Samaria, lá para o monte. E na vez de Elias, ele faz isso. Povo de Israel, chegai-vos a mim. O Deus que eu sirvo não é esse Deus deles. O Deus que eu sirvo é um Deus de resultados. É um Deus que faz. Mas antes de eu orar, pedindo a Ele que atenda a necessidade do povo, eu preciso que vocês observem alguns detalhes. E o povo fica parado. Quais são esses detalhes, Elias? No versículo 30, o primeiro detalhe que Elias observa era as condições em que se encontrava o altar. O altar estava totalmente abandonado. Aquele altar onde o povo sacrificava a Deus estava todo quebrado. E altar quebrado, meu irmão, a chuva não vem. Altar quebrado não tem bênção. E no versículo 30, primeira coisa que Elias chama a atenção deles: olhem para o altar, vê se isso tem condição. Vocês estão pensando o que da vida? E a Bíblia diz que ele começa a consertar o altar. Estava meditando nessa palavra hoje à tarde. Altares quebrados, altares desconcertados, abandonados. Nos dias de hoje, a maior dificuldade na igreja nos dias de hoje é isso aí, é consertar o altar. Pessoas que vêm para a igreja
só para receber bênçãos, só para terem atendidas as suas necessidades, mas não querem saber de estar com a vida no altar. Por isso nós acabamos com esse negócio de campanha na igreja. Sabia? Enchia a igreja a maior parte de não crentes. Os crentes mesmos vieram poucos, mas estava cheio de gente não crente. Fazia o apelo, ninguém se convertia. Sabe por quê? Eles não querem saber de consertar o altar, eles querem saber de bênção. Mas antes de pedir a bênção, nós temos que nos conscientizar que é preciso dar uma conferida no nosso altar. Como está o nosso altar, meu irmão? Qual é a motivação do nosso coração? É necessidade ou prioridade? Se dermos prioridade, as necessidades serão atendidas. E os planos de Deus não podem ser frustrados, apesar do altar estar todo quebrado, abandonado. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Agora a coisa começa a tomar uma dimensão diferente. O povo começou a observar a diferença do antes e do agora. Vamos esperar o depois. Mas não basta consertar o altar. Elias chama aquele povo para observar um outro detalhe importante. Importante para nós também. Não basta a motivação, não basta estar com o altar, com a vida no altar. Tem que ter também uma ação correspondente. E o segundo detalhe que Elias chama aquele povo para prestar atenção, ele diz: olha, o altar está consertado, agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar as pedras em ordem. Versículo 31, na frente do povo, ele pega 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Ele pega as 12 pedras e organiza aquelas pedras, coloca tudo em ordem no seu devido lugar. Um detalhe para ser observado também nos dias de hoje. Não basta ter a vida no altar, tem que ter uma ação para colocar as coisas em ordem. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Quem tem que colocar em ordem a nossa vida não é Deus, sou eu, é o Xandinho, é o Fabinho. Somos nós. E se colocar as coisas em ordem, vai acontecer. Eu tenho um primo. Essa viagem minha a Niterói foi uma bênção. Eu tenho um primo que está muito bem financeiramente. Ele trabalhou 15 anos na Citroën, uma
fábrica, numa montadora de carros importados lá no Rio. Ele chegou a ser gerente do setor de lanternagem e pintura. Foi gerente muito tempo. E há cerca de 5 anos, ele resolveu sair da empresa e ele montou o negócio dele, na especialidade dele. Enquanto as outras oficinas estavam dizendo lá no letreiro, lanternagem e pintura, ele foi além. A placa dele é estética automotiva. Olha só aí, começa com a diferença. Não é lanternagem e pintura, é estética automotiva. E lá na oficina dele, meu irmão, você olha para o chão, você não vê um cisco, não vê um pedacinho de papel, é tudo limpinho, um capricho. Os funcionários da pintura trabalham na estufa de macacão branco, serviço de primeira. E ele falou assim comigo, sabe, Gá, me chama de Gá, aqui na minha empresa, pode ser a pintura de uma capinha de retrovisor. O retrovisor a capinha está arranhada, vem aqui para eu pintar. Eu faço orçamento, pinto, mas o carro não sai daqui sem antes ter sido lavado, aspirado e colocado o pretinho no pneu. Quando o freguês chega, ele pega aquele carro totalmente diferente. Uma ação diferenciada. Colocou ordem. E ele não dá conta de serviços que chegam. Tem que marcar com antecedência. Só trabalha para rico, meu irmão. Está com dinheiro. Sabe por quê? Ele colocou as coisas em ordem, organização. Por isso que o nosso lema, desde o ano passado, eu tenho falado para a igreja, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar e nada sujo. Vamos repetir comigo? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada sujo. Sabe o que é isso? Ordem. Coloque ordem na casa, e é ordem em todos os sentidos. Ordem em relação à nossa saúde. Tem gente que fica doente e não sabe por que ficou doente com aquela doença. Mas sabe, ela nunca fez um exame preventivo para se prevenir daquele mal. Estava lá um dos cultos dessa igreja lá de Niterói. E o pastor falou, olha, tem gente com nome sujo no Serasa. Não tem crédito para nada. Sabe por quê? Porque ele não colocou a vida financeira em ordem. Não paga as pessoas. E como vai ter crédito? E o pastor citou um versículo que eu ainda não tinha prestado atenção. 1 Tessalonicenses
4, 6 e 7. E que nesta matéria, olha o que ele está dizendo. Você que não tem crédito, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Não dá prejuízo para ninguém não, meu irmão. Comprou, paga. Trabalhou, paga. E não espera ser cobrado não. Pague no tempo devido. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, olha como é importante manter a casa em ordem. O Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor, o próprio Senhor, é o vingador. Daí a razão de não ter crédito, porque não colocou a vida em ordem, no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Paulo classifica isso como ato impuro, e sim para a santificação. Santificação é ter a vida no altar, mas em ordem. Quer chuva, meu irmão? Quer bênção? Coloque ordem no altar. E Elias está lá e o povo olhando. Aí ele vai para o terceiro detalhe. No versículo 32. Não basta ter a vida no altar. Não basta a casa estar em ordem. Tem outro detalhe importante que vocês têm que observar. São detalhes. Versículo 32. Com aquelas pedras, ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois, ele fez uma valeta em redor do altar. Uma valeta tão grande como para semear 2 medidas de semente. Não basta ter a vida certinha. Tem que fazer a valeta para colocar água. O objetivo daquela valeta era separar o altar do restante do terreno. Ele faz um rego em volta do altar fundo, medida de 2 medidas de semente, para separar o altar do restante do terreno. Ele está falando aqui, nos dias de hoje, sobre santificação. É a nossa jornada nessa fase agora. Nós estamos fazendo o quê? Cavando o quê? Uma valeta. Cada dia, meu irmão, cada quinta-feira que você vem aqui, Xandi falou, vou reforçar, não perca, não perca. Cada semana que você vem aqui, sabe o que você está fazendo? Você está mexendo o enxadão naquela terra seca, cavando uma grande valeta para encher de água. Sabe o que é isso? Santificação. Aí tem um quarto detalhe. Ele restaura o altar, coloca as pedras em ordem, cava a valeta em volta do altar, e agora ele arma a lenha. Ele pega a lenha e coloca em cima do altar. No versículo 32, no 33, depois que ele edifica com as pedras, faz a valeta, versículo 33,
ele arma a lenha. E isso tem um significado importante. Lenha é combustível. Lenha é entusiasmo. É vontade de louvar. É vontade de ser grato a Deus. É não se conformar em vir para um culto, ficar de braços cruzados, quando nós temos oportunidade para dizermos palavras de amor, de gratidão, de louvor a Deus. Não basta fazer tudo certinho, tem que ter lenha, meu irmão, tem que ter entusiasmo. O povo de Moçambique, olha que exemplo, meu irmão, a situação deles nem se compara a nós. É muito difícil, tem gente ali que só come uma vez por dia. Começa às 6 horas e termina às 10 horas da noite. Tem gente ali que mora numa casa de pau a pique, de telhado, de palha, nem é palha, aquilo ali é um capim. Mas quando vão para a igreja, ficam irreconhecíveis. Eles dançam, eles pulam, eles dizem glória a Deus. Eles têm um grito que é só deles, um grito de louvor. Sabe o que é isso, meu irmão? Gente que tem lenha no altar. Lenha é combustível. Falei semana passada. Primeira igreja batista de Niterói, fiquei assombrado com aquela igreja. Que povo alegre, povo disposto. Botei até um vídeo para a Flavinha ver. Ela nem reconheceu que ela tinha sido de lá também e ficava moribunda. Povo, meu irmão, alegre. Tem outra. Acaba o culto, ninguém sai da igreja. Ficam ali conversando, botando conversa fora, alegres, porque tem lenha no altar. Eles acompanham a pregação com entusiasmo. E por fim, Elias está mostrando esses detalhes. Tem que consertar o altar, tem que colocar em ordem, tem que preparar a valeta, tem que colocar lenha. E por fim, já terminando, no versículo 33, armou a lenha, pegou o novilho, está tudo pronto agora, e cortou o novilho em 4 pedaços. Preparou o novilho antes, matou o novilho, cortou em 4 pedaços, e depois de cortado o novilho em 4 pedaços, aí que ele foi colocar o novilho no altar. E qual a importância disso? Qual é o detalhe que Elias está chamando a atenção do povo e chamando a atenção de nós também? Porque ele corta o novilho em 4 pedaços, mata o novilho e corta em 4 pedaços. Ele está dizendo para aquele povo e para nós também nos dias de hoje: o novilho foi morto porque aquele novilho tinha que ser sacrificado. O novilho do sacrifício, cortado em pedaços. Ele está dizendo para aquele povo: olha, assim como eu cortei o novilho, tem
muitas coisas na vida de vocês que precisam ser cortadas, que precisam ser separadas. Se não morrer o novilho, se algumas coisas em nós não morrer, a glória de Deus não vai se manifestar. Coisas que nós temos que excluir das nossas vidas. Inimizades, porfias, mentiras, fofocas, inveja, críticas, coisas que têm que ser cortadas. Ele está dizendo para o povo: olha, se vocês não eliminarem esses comportamentos que vocês estavam fazendo, não vai ter chuva. Mesma coisa para nós. Jesus disse lá em João capítulo 12, versículo 24: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, sabe o que vai acontecer? Vai produzir muito fruto. Coisa ruim na nossa vida, meu irmão, não pode ficar viva. Tem que morrer. E para terminar, depois que está tudo certinho, ele chama o povo: olha, está vendo só esses detalhes? Prestem atenção. Agora tem outro detalhe importante. Peguem baldes d'água e despejem a água em cima do altar. Mas Elias, nós estamos precisando de água e você manda desperdiçar a água. Façam isso. Despejem água em cima do altar. Pegue o seu problema, entrega nas mãos de Deus, lançai para Ele, sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí eles obedeceram, jogaram os baldes de água em cima do altar. Aí ele fala novamente: olha, faz isso outra vez. E eles fizeram a segunda vez. E ele faz outra vez. Faz pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. Versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também o rego d'água, a valeta. O altar ficou totalmente inundado. E a água que descia do altar encheu a valeta, o rego de água. Agora sim, o altar está consertado. O altar está em ordem. O altar está preparado. O altar tem lenha. O altar tem um novilho despedaçado. Vocês lançaram sobre o altar as vossas necessidades. No versículo 39. No devido tempo, no tempo de Deus. Não é como vocês querem, não. As coisas têm detalhes. Observem os detalhes. E no devido tempo,
versículo 36. Para se apresentar até a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: agora sim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. E no versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Veja só, Deus, os detalhes que nós observamos. E a Bíblia diz no versículo 38, enquanto ele falava, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Meu irmão, se nosso altar estiver como está no projeto, se nós não mudarmos por nossa conta, sabe o que vai acontecer? Deus responde. Deus responde. Caiu um fogo do céu, queimou o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, queimou tudo. Mas tem um detalhe importante, ainda no versículo 38, a água que estava ali, a água não queimou. Olha o que o texto diz. E ainda lambeu a água que estava no rego. Sabe por que o fogo não queima a água? Que a água nunca deixa de ser água. É um detalhe. A água nunca deixa de ser água. Ela muda o estado. Ela deixa de ser líquida para ser gasosa. Por isso que o fogo veio, queimou tudo que tinha que ser queimado, mas a água, ela lambeu. Essa lambida de água, sabe o que aconteceu? Ela deixou de ser líquida e passou a ser gasosa. E aquela água agora, ela sobe, se encontra com as nuvens, e quando chega lá em cima, aquelas nuvens se transformam em chuva. Olha só, meu irmão, observe os detalhes. Cuida do seu altar, que Deus manda chuva. É por conta dele. Nós temos apenas que observar os detalhes. E depois que o fogo caiu, queimou tudo e lambeu a água, o povo agora já era outro. Aquele povo que era idólatra, que adorava o próprio diabo, agora está dizendo: todo o povo caiu de rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Deus cuida dos detalhes. Vamos ficar de pé?
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos cantar todos juntos. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nunca estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Observe os detalhes. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida dos detalhes, meu irmão. E nós precisamos observar esses detalhes. Olha só o que Jesus disse, Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Vamos ler todos juntos? Todos juntos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, olha os detalhes, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe
e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Observe apenas os detalhes. Deus cuida de mim Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Nunca estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Quinta-feira, meu irmão, venha cavar sua valeta. O altar é individual. Eu vou dar a minha enxadada. A Adriana vai dar a dela. Flavinha também. Vou dar enxadada por você não. Tem que cavar sua valeta. Sabe por quê? Vai cair chuva. Muita chuva. Muita chuva. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Como é bom, Senhor, aprender de ti, aprender do Senhor, nosso Mestre. Que haja em nós, Senhor, essa sede de conhecimento, essa vontade de observar detalhes. O Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor fez o mundo em 6 dias, observando cada detalhe. Mandou o sol, depois mandou a lua, depois dividiu a terra, o mar, os rios. Criou um monte de passarinhos diferentes. Meu Deus, como existem passarinhos diferentes. Tudo o Senhor criou no detalhe. E depois criou a gente também com um detalhe importante. Fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, para te dar prazer. E é um detalhe que nós não podemos esquecer. Nós fomos criados para te dar prazer. E esse detalhe tem que ficar vivo em nós. Vivo, 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 para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado. Agora despeça-nos em paz. Leva-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. E dá-nos uma semana abençoada, uma semana diferenciada.
E assim nós oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Abra sua mão aí, meu irmão. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, até que Ele venha. E todo o povo de Deus diga amém. Deus cuida de mim.